Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como um médico pode atuar em outro estado. E aí eu falo de experiência pessoal minha, né? Que eu já atuei em 5 estados diferentes. Então eu vou falar um pouquinho sobre as minhas vivências e como funciona o trâmite na prática, tá bom? Se você tem interesse em atuar em outro estado, esse vídeo é para você. Fique comigo aqui que você não vai se arrepender. Bom, meu nome é Luciana Rosa, sou médica formada pela UFG e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre como um médico pode atuar em outro estado. A primeira pergunta é: quando a gente tira a carteirinha do CRM, ele vale só para aquele estado em específico que você tirou? Então, por exemplo, eu formei na UFG e eu tirei meu primeiro CRM em Goiás. Então, o meu número, ele é um número em específico e ele vale somente no estado de Goiás. Ele não vale, não é o mesmo em São Paulo. Se você for tirar CRM em todos os estados, você pode, tá? É possível ter, tipo, 24 CRMs, mas é claro, se você tiver 24 CRMs, você também vai ter que pagar 24 anuidades, né? Que é a quantidade de estado brasileiro. Então, você paga uma anuidade para cada conselho, né, regional de medicina daquela região, né? Daquele estado em específico. Então, você tem também um número agregado a isso. O meu número de Goiânia é diferente do meu número de Manaus, que é diferente do meu número de São Paulo. Então, o fato de você também atuar em outro estado te dá essas outras nuances, né? A numeração muda bastante. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, como que a gente pode atuar em outro estado? Você pode atuar em outro estado de duas formas. Ou com visto provisório, ou com a secundarista do CRM. Essas são as duas formas atualmente. Com visto provisório é a forma mais fácil. Por quê? O visto provisório ele tem uma duração de 90 dias, você não tem taxa para pagamento, então, tipo assim, você não vai ter que pagar nada para o CRM que você está indo para poder atuar naquele lugar. Você tem o direito de atuar por 90 dias, desde que você avise seu CRM de origem que você está indo atuar em outro estado, desde que essa atuação não seja com um serviço habitual, com local de trabalho bem definido, com tempo definido acima de 90 dias. Você não pode criar vínculo trabalhista em outro estado por mais de 90 dias sem você registrar isso no CRM como uma secundarista, tá bom? Então, o visto provisório, ele serve para que você queira ali se ambientar num lugar, começar a um novo vínculo, viu que gostou do serviço, vai fechar com aquele local de trabalho, aí você vai lá e faz o secundarista, beleza? Então, o provisório é o quê? Poder atuar 90 dias em outro estado. E a secundarista é quando, além do meu CRM de origem, eu quero ter um segundo CRM em outro estado, sem perder o meu número também de origem, eu quero manter os dois, porque eu quero trabalhar nos dois ao mesmo tempo. Exemplo, eu fiquei aí por quase 2 anos trabalhando em Goiânia e em São Paulo ao mesmo tempo. Em Goiânia eu não estava atuando em muitos lugares, até porque não era meu foco atuar em Goiânia. Eu estava mais atuando no Hospital das Clínicas, porque eu não queria perder meu vínculo com a pesquisa clínica dentro do Hospital das Clínicas. Então eu precisava ter um CRM de Goiás. Mas lá em São Paulo, onde eu estava atuando dentro das UTIs e tudo mais, eu tinha outro número de CRM, uma secundarista paulista, que eu pagava CRM dos dois, então eu pagava anuidade dos dois, são anuidades diferentes, e atuava em São Paulo com um número totalmente diferente. O meu número em Goiânia, ele gira em torno de 28 mil, papapá. Meu número em São Paulo é 230 mil, papapá. Então, tipo, tem um abismo aí muito grande, né? E aí você vê também por que São Paulo, né, já formou muitos mais médicos do que no nosso estado. E se você for para outro, igual, por exemplo, eu também tenho um CRM em Manaus, que atualmente está desativado, né, no Amazonas, meu número era 11 mil e papapá. Então, um número bem menor. Isso mostra muita discrepância médica que existe, né, dentro do nosso país. Então, você vai pegar essa cadernetinha aqui, ó, médica, verdinha, você vai precisar levar ela no CRM do outro estado que você quer atuar, junto com uma carta que você avisou seu CRM que você ia para outro estado. A carta normalmente pode ser online, você manda um e-mail para o seu CRM, ele vai te mandar a documentação, você leva essa documentação nesse local. O CRM provisório, ele sai no máximo 5 dias. Na maioria dos lugares, inclusive em próprio São Paulo, você consegue tirar o visto provisório no mesmo dia. Então, assim, eu tive o visto provisório em São Paulo antes de me definir que eu ia começar a trabalhar lá oficialmente. E ele saiu muito rápido, porque eu preenchi as documentações anteriores no site e mandei a documentação que eles queriam. Eu fui lá, basicamente, para pegar o selo na minha carteirinha. E aí, aqui, quando você pega a própria carteirinha médica, aqui, né, tem o selo da carteirinha nessa primeira página do estado de Goiás, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aqui tem a minha inscrição secundarista
em São Paulo. Tá escrito aqui, ó, inscrição secundarista em São Paulo. Por quê? Porque uma das coisas que eu fiz foi fazer uma inscrição secundarista. Na verdade, isso nem é em São Paulo, né? Isso aqui é no Amazonas, ó, AM. A minha primeira secundarista foi no Amazonas, porque eu me formei, um mês depois eu fui trabalhar em Manaus, fiquei lá por 8 meses na pandemia. Então, meu primeiro local de trabalho foi lá. Lá eu nem cheguei a fazer provisório, porque eu já fui com toda a documentação. No mesmo dia eu fiz a secundarista, porque eu já sabia que eu ia continuar trabalhando lá pelo menos até o final do ano. Então eu já fiz logo a secundarista, tá? E então eu tinha um número em Goiás e tive um número no Amazonas também. Agora, provisório, esse aqui é o meu provisório de São Paulo, ó. CRM provisório é esse daqui, que ele tá escrito provisório, tá vendo que tá escrito até à mão? Quando você vai para fazer um CRM provisório, você não ganha um número daquele estado. Você usa o número que você usa no estado anterior, aquele seu carimbo, você usa o mesmo carimbo para atuar naquele estado. Então, muitas das vezes, isso pode gerar alguns pequenos impasses, né? Porque alguns locais de trabalho não aceitam, principalmente em determinados documentos, mas você atua com o número anterior, só que no outro estado, e aí até por 3 meses. Então, ele vem assim, ó, com data de validade, e ele vem aqui com data de o tempo que ele vale, ó, o dia que eu fiz e o tempo que ele valeu. Então, eu fiz ele dia 10/2/2022, que foi quando eu fui para São Paulo, e ele valia até dia 10/5/2022. Só que antes disso, eu já pedi também a minha secundarista paulista. E ela foi liberada dia 15/2/2022. Então, ela já está aqui também no meu caderninho verde. Então, eu também tenho uma secundarista paulista. E também tenho outras secundaristas aqui, porque eu cheguei a atuar, igual eu falei para vocês, no Rio Grande do Sul. E também cheguei a atuar no Paraná por pouco tempo, né? Acho que o Paraná eu fiquei nem 60 dias. E no Rio Grande do Sul foi 2 semanas. Então, eu também tenho provisório por lá. Quando eu não iria mais usar esse visto, eu fui e cancelei. Então, por exemplo, aqui também tem o cancelamento da minha inscrição secundarista em Manaus. Então, eu tinha um número, e o meu número que tá aqui, que é esse que eu tô com o dedo, né? Ele foi cancelado lá em Manaus no dia 11/5/2023, que foi quando eu decidi que eu não iria mais, né, para Manaus atuar. Então, tem esse ponto também. Você pode cancelar a qualquer momento. Por que eu cancelei? Não fazia sentido eu pagar uma anuidade do Amazonas, uma de São Paulo e uma de Goiás, sendo que atualmente eu só estava trabalhando fixo em São Paulo e em Goiás eu fazia a pesquisa clínica, que também precisava de um registro. Então, eu fiquei com esses dois. Até porque a anuidade é cara, vocês sabem, né? Tá no site do CRM, então era 3 anuidades todo ano. Além da anuidade da CNPJ, que eu também pago. Então, acaba que fica muito dinheiro, né? Se você não estiver de fato atuando, não compensa você ter o CRM secundarista e nem o CRM atual mesmo naquele lugar. Outra forma é quando você quer fazer a troca, né? Quando você quer mudar a sua sede do CRM. Tem gente que, em vez de fazer um CRM secundarista, ele quer transferir o seu CRM do estado para outro local. Existe essa possibilidade? Existe. Eu quero transferir meu CRM de Goiânia, né, de Goiás, para o CRM de Brasília. Dá? Dá. E aí isso também é feito um trâmite pelo CRM, porque aí você não precisa pagar 2 anuidades, você vai pegar e transferir o que você já tinha num serviço para o outro. Só que aí o número que você tinha anterior, ele para de valer totalmente. Igual também quando você cancela, ele para de valer. E para fazer isso na prática, né, o provisório é muito simples, você precisa de documento no seu CRM de origem. Sabendo que você está indo para outro estado e ele dando aval que você está indo para outro estado, que não tem débito lá. E ele também e do seu carteirinha verde. Você precisa levar essa carteirinha verde com seus documentos, né, de identidade, por exemplo, para provar que você é você mesmo. E dessa forma você já dá entrada no provisório. No secundarista é todos aqueles documentos iniciais que você também leva para fazer a primária. Então você tem que levar seu diploma, você tem que levar comprovante de endereço, todas as documentações para fazer um CRM primário, você precisa levar. E esse outro documento secundarista, ele demora aí de 10 a 30 dias para ficar pronta. E ela também, tipo, se você fez, Luciana, eu fiz no meio do ano, provavelmente você vai pagar uma taxa de anuidade proporcional ao tempo que você fez o CRM. Vai pagar a taxa de inscrição novamente, vai ter uma carteirinha médica também. Então, eu tenho uma carteirinha médica de Manaus, né? Aquela carteira de identidade, né? Eu tenho de Manaus, do Amazonas, de São Paulo e de Goiânia, de Goiás. Então, eu tenho 3, né? Eu uso atualmente mais a de Goiás, que fica dentro da minha carteira.
mas ela também vale como uma identidade, né? Então é isso, gente. O vídeo hoje foi sobre isso e eu vejo vocês na próxima aula. Se tiver mais alguma dúvida sobre o tema, manda aqui. Se quiser saber um pouquinho das minhas aventuras em trabalhando em outro estado, manda aqui também que a gente conversa e pode virar assunto do próximo vídeo.